Então, olha só o que diz aqui, ó, no trechinho aí do capítulo 1, do capítulo 22, versículo 1 de Mateus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha só, ele já começa a explicar aqui direitinho. Os convidados não eram dignos. Vamos entender por quê. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Vamos parar um pouquinho aqui, daqui a pouquinho eu vou terminar no 14. Nesse trecho, a palavra mostra que o Senhor, o rei, ele convidou ali, como o filho dele ia casar, né? Ele convidou então o pessoal ali do reino para participar desse casamento. É a mesma coisa que aconteceu em relação a Deus e Cristo. Cristo, tá? O nosso Senhor Deus, ele nos convidou através de Cristo. Para quê? Para viver uma nova vida na palavra. Então, esse rei convidou, o Senhor contou uma parábola, que a gente já falou aqui numa oportunidade, que quando a gente fala de parábola, é uma história para fazer a gente entender alguma coisa. Jesus contava parábolas, histórias, para poder no final explicar direitinho o que ele queria dizer. Então essa parábola, essa história, essa parábola, fala a respeito disso. O rei convidou, o pessoal não quis. Aí o que acontece? Já que o pessoal não quis, ele pediu para chamar quem queria. E eles saíram convidando. Tá? Aí a palavra diz aqui, ó, no versículo 10, né, que eu li para você: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Então, quer dizer, todo mundo tem direito à palavra de Deus. Tá? Não são apenas pessoas boas. Você deve conhecer, por exemplo, pessoas que antes eram maus, antes eram más e se converteram. Tá? Muitos de nós aqui éramos maus em algum ponto da vida. Não é que você era perverso. De repente, em algum ponto, tá? Nós éramos maus e o Senhor nos chamou para esse evangelho. Então tá bom, vamos continuar aqui para a gente poder completar. A gente vai até o 14. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deixa eu ler para você aqui, vou pegar para você o versículo 12, tá? Vou pedir para colocar o versículo 12 para a gente, na NVI. Vamos colocar o versículo 12 aí, Mateus 22, versículo 12 na NVI. Deixa esse versículo parado, um pouquinho na tela aí, daqui a pouquinho eu vou fazer a leitura dele. Então, primeiro eu quero analisar com você o versículo 4 e o versículo 5. O que a palavra diz aqui no versículo 4 e 5? Pode deixar nesse 12 aí mesmo, tá? Da NVI na telinha. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Aqui está ótimo já para a gente entender.
Então, o que acontece? No versículo 4, que eu li para você agora, daqui a pouquinho eu vou aí para o versículo 12 na NVI, eu quero mostrar para você que eles não deram atenção. E às vezes, nós não damos atenção à palavra que está sendo ensinada para a gente. Esses dias eu falei com um senhor, ele não é aqui da igreja, ele é da Igreja da Graça também, mas de um outro local. E ele falou para mim assim, ele falou, pastor, eu gostaria que o senhor de repente me ajudasse, tá? Me passando aí um versículo para eu poder ficar firme, uma orientação, que o senhor me passasse uns passos aí, para eu poder de repente seguir, para eu ser uma pessoa abençoada, uma pessoa firmada e uma pessoa salva. Então, a pessoa às vezes ela pensa que existe uma receita, não existe nenhuma receita. Se você, olha para mim aqui, congregar, tá? Se você vir à igreja, se você ouvir a palavra, tá? Não é escutar, é ouvir. Falei essa semana. O pai fala para o filho, filhão, 10 da noite em casa, ele chega às 10h30, ele escutou o pai falar. Se perguntar para ele, filho, você escutou? Não, eu escutei. Então, escutou, mas não ouviu. Porque quem ouve, atende. Se tivesse dado ouvidos, ele estaria às 10 da noite. Ele chegou às 10h30, então ele escutou o recado, mas ele não deu atenção. Então, não é estar na igreja escutando a palavra, é estar aqui dando atenção, dando ouvidos. Então, se nós congregarmos, se nós viermos aqui para ouvir a palavra, para dar atenção à palavra, e nós colocarmos em prática, a sua vida será abençoada. E o que nós temos falado aqui em relação a esse mês de agosto? Que você precisa tomar uma posição em relação ao batismo nas águas. Porque é um passo que tem que ser realizado, depois eu vou te mostrar lá em Marcos capítulo 16. Já se batizou nas águas? Louvado seja Deus. Então agora você precisa fazer o quê? Procurar andar em retidão. Então, nesse versículo 4 e 5, e o que eu estou pregando para você, essa palavra que eu estou te entregando agora, ela é para você, mas antes ela foi para mim. Eles não deram atenção ao convite. Quantas vezes a palavra nos convida a viver o extraordinário e a gente não dá atenção? Às vezes é uma promessa que Deus faz em relação a uma bênção, mas às vezes Ele pede o quê para a gente? Compromisso. Olha, faça tal coisa para você ser abençoado. E a gente às vezes não faz. E depois queremos uma receita extraordinária para resolver um problema espiritual. Não existe. É o que eu falei, é simples. Congregar, estar aqui para ouvir a mensagem e colocar em prática. Então eles não deram atenção. Não deram atenção. E a palavra fala no versículo 6 que alguns só não deram atenção. Mas no versículo 6 a palavra diz, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O que significa isso? É a palavra. A palavra, quando ela é ministrada, ela vem para servir você em algum ponto da sua vida. Entendeu? Ela vem para te abençoar. Ou aqui, ó, no bolso, ou aqui no coração, ou aqui na mente, tá? No casamento, aonde quer que seja. Então a palavra de Deus, quando Deus nos dá uma revelação, ela vem para abençoar a gente. Só que muitos de nós fazemos o quê? Ultrajamos a palavra. Ah, não, meu problema é mais grave. Então, mesmo um problema grave, não é maior do que Deus. Então, eles envergonharam e eles mataram. Não aceite isso na sua vida. Não perca uma promessa. Se Deus falou, Ele cumpre o impossível. Mas aí o que eu quero chamar a sua atenção é esse versículo aí, ó, que é o 12. O que ele fala na NVI aí, ó, no versículo 12? Mateus 22, 12. Ele diz assim, ó, e lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? Olha lá. Como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento?
Complete você o versículo. O homem ficou... Ele não sabia o que responder. Porque ele tinha ido para uma festa de casamento e ele não estava o quê? Vestido adequadamente. Esse negócio de vestir de forma adequada é interessante, né? Porque você percebe que até o ambiente onde você está, ele pede que você se vista de uma forma. Se você for, por exemplo, na praia de terno, você vai atrair atenção. Porque não é para estar assim. Agora, se vier para a igreja, por exemplo, vestido de forma que você vai na praia, vai chamar a atenção. Então você vê que nós temos que estar vestido de forma adequada. E como que nós nos vestimos? Com a palavra. Então, esse versículo aí, que eu quero chamar a sua atenção, na NTLH, eu não vou ler para você a NTLH, mas ele fala o seguinte: como é que você veio para a festa, tá? Estando aí, ó, amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Então, é importante a gente entender isso aqui. Nós temos que nos vestir de forma adequada. Eu tenho que deixar a palavra, entenda bem, me aperfeiçoar. O que o Senhor tem falado? Porque eu estou falando para você de batismo. Ok, glória a Deus. O Senhor ele pode ter falado com você já há algum tempo sobre perdão, sobre lutar pelos sonhos que Ele tem mostrado para você, que é dele para a sua vida. Então nós temos que nos vestir de forma adequada. E como agora de manhã você colocou blusa para vir para a igreja. Entendeu? Então a nossa roupa, as nossas vestes, tá? São vestes de festa. Pastor, a coisa não tem caminhado bem na minha vida. A Deus é contigo. Tem que se vestir com vestes de festa. Vestes adequadas. Volta para a gente, por favor, na NVI. Né? Roupa de casamento. O que significa isso? A igreja preparada para o noivo. Eu tenho falado muito a respeito disso. Nós temos que estar prontos para o dia do Senhor, para a nossa salvação. A gente corre tanto às vezes para ter um bom salário, para ter um bom casamento, para morar em uma boa casa, para ser saudável, mas às vezes a gente não corre para aquilo que Deus tem nos ensinado. A maior bênção é a salvação. Se você está apto para ser salvo, não vai faltar prosperidade para você. Não vai faltar para você uma pessoa amada ao seu lado. Porque é o que eu tenho te explicado. Quem tem muito, também tem pouco. Agora quem tem pouco, não tem muito. Se a maior bênção que é a salvação, você já tem a convicção dela, então, tudo que você necessitar aqui nesse mundo, o Senhor ele vai agraciar você. Só que às vezes a gente entra aqui na igreja, matamos as promessas, matamos a palavra, Deus fala com a gente algo, a gente mata aquilo, não sei o que tal, porque isso aqui para mim não dá e tudo. Não mate a promessa, não mate a palavra que veio servir você. Deus prometeu algo para a sua vida, Ele vai trazer algo para você, é uma bênção, glória a Deus. Mas receba também palavras como essa que eu estou te entregando. É legal entrar aqui e falar, ó, vou dar para você uma palavra de prosperidade, todo mundo quer. Ó, vou dar para você uma palavra de cura, todo mundo quer. Vou dar para você uma palavra para a sua família se converter, todo mundo quer. Agora uma palavra de salvação, às vezes a igreja não dá atenção. É o que aconteceu aqui no versículo 4 e 5. Eles foram chamados para a festa e não deram atenção. E os que foram, um deles
não estava vestido adequadamente. Agora, o interessante aqui nesse trecho é o seguinte, você vê o que a palavra diz? Ele entrou na festa. Então você vê, né, que ele estava na festa, mas não estava vestido de forma adequada. Então tem pessoas que elas entram na presença de Deus. Elas vão entrando, elas vêm na igreja, vão ouvindo a palavra, elas vão orando, o Senhor vai abençoando. Então elas estão entrando. Você vê que ele entrou. Só que ele não se vestiu. Então, você vê que são pessoas que elas vão vindo para a igreja, elas vão ouvindo a palavra, vão praticando, parará, mas elas não se vestem. É aquela pessoa que ela conta uma bênção. Ela conta 2, ela conta 3. Se eu perguntar para você aqui, todo mundo tem uma bênção para contar, um livramento que recebeu. Só que nós não estamos falando só de bênção. Nós estamos falando de salvação, de compromisso com Deus. Às vezes, a gente confunde as coisas. Nós pensamos que porque nós temos sido abençoados, e Deus ele nos abençoa por misericórdia, né? Porque Ele é maravilhoso. A palavra diz que a misericórdia dEle, ela se renova a cada manhã. Então a gente confunde às vezes. Não, eu estou sendo abençoado. Então, está sendo abençoado, mas não se batizou. Não, eu estou sendo abençoado. Está sendo abençoado, mas não aceitou a Cristo. Não, eu estou sendo abençoado. Está sendo abençoado, mas não perdoou ainda. Entendeu? Então Deus, ele abençoa. Tá? A palavra diz que se nós crermos, tudo é possível ao que crê. Então, quer dizer, a pessoa acredita, Deus opera. Só que o que eu estou falando para você é sobre compromisso, salvação. Não estou falando para você de bênção. Tá? Deus vai abençoar? Vai. Só que nós temos que estar aptos para morar com Ele no céu. Você está entendendo? Quem tem o maior, também tem o menor. Quem tem muito, vai ter o pouco. Se o muito é a salvação, Ele vai te abençoar com tudo aquilo que você necessitar. Mas é um compromisso, meus irmãos. Entrar aqui e ser abençoado é maravilhoso. Agora, ter um compromisso com Deus, mudar as suas vestes, porque o que significa mudar as suas vestes? Mudar as nossas vestes é mudar o nosso estilo de vida. O cara falava palavrão antes, hoje ele não fala mais. Está entendendo? O cara mentia antes, hoje ele não mente mais. Você está entendendo? O cara não queria saber de Deus antes, ele falava assim, ó, é o cara lá de cima. Hoje, ele ora a um Deus invisível. Então, estar vestido de forma adequada é você estar aqui neste mundo, que é um mundo que desafia a gente, que vai testar a gente, que vai tentar a gente, mas de forma adequada. Cumprindo os passos, aceitar a Cristo, batismo nas águas, Espírito Santo e isso, mas estar vestido de forma adequada. Nós estávamos ontem numa reunião de pastores, e o pastor Jaime estava contando o seguinte, ele estava falando para os pastores, com o passar dos anos, você toma tanta pancada, né, da vida, as batalhas te cercam, que a hora que você passa por momentos difíceis, você nem liga mais, você vence com Cristo e acabou. Quem aqui já se cortou com papel? Todo mundo. A primeira vez que corta, você fala, caramba, né, cortou, tal, depois cortou, você coloca o dedo na boca, não é assim que a gente costuma fazer? E segue a vida. Entendeu? Quem aqui nunca foi traído? Quem aqui nunca foi humilhado? Mas é igual o Paulo e o Silas. Chibata nas costas, humilhação na cara, prisão, segurando eles lá, e está lá. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, eu amo sim. Entendeu? Se eu for parar por causa da humilhação, é mais uma de muitas que eu já vivi. Entendeu? Se eu for parar por causa dos açoites, já apanhei pra caramba da vida e estou de pé aqui porque o Senhor é comigo. Você está entendendo? Então é vestir de forma adequada, cumprir os passos, mas estar de forma correta. Olhar para a sua vida e ter orgulho de quem você é em Jesus. Você está entendendo?
olhar para você e falar, eu tenho que melhorar, mas eu sou uma bênção. Entendeu? Isso é maravilhoso. Isso é estar vestido de forma apropriada. Você entendeu? É cumprir os passos? Sim, cumprir os passos, que eu já falei para você, os 3 passos. Mas andar aqui nesse mundo de forma digna. O diabo olhar para você e falar, com esse aí eu não posso. Você entendeu? Não mate a palavra. Às vezes ela vem como promessa, te dando algo, te abençoando, prometendo que você vai viver algo lindo. Mas às vezes a palavra vem para cobrar uma mudança. Ô meu filhão, minha filhona, muda isso aqui por favor. Esse proceder aqui está errado. Você está entendendo? Para a gente fechar a mensagem, vamos dar um pulinho lá em Marcos 16, versículo 14. Olha só o que diz aí, ó, Marcos 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Diz assim, ó. Esse trechinho fala sobre algumas aparições, né? Ali que Jesus fez depois da ressurreição. Vamos ler do 14 ao 18. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha aqui para mim. Se você pegar aqui para ler do versículo 9 em diante, não vou ler para você, porque é muita coisa para a gente poder pregar, a mensagem fica muito extensa. Mas se você pegar aqui no versículo 9, até o 13, o Senhor foi fazendo algumas aparições para alguns discípulos. E eles foram comunicando os apóstolos. Ó, eu vi Jesus e pá. Aí o que acontece? Eles não creram. Eles não creram. Tá? Se você pegar aqui o versículo 13, olha só o que diz aqui, ó, no 13. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Então, alguns discípulos vinham e passavam ali, olha, vemos Jesus, como ele próprio tinha prometido. Mas eles não creram. Aí o Senhor apareceu no meio dos discípulos, dos apóstolos lá, e deu uma bronca. É importante entender isso aqui, ó. Às vezes a gente pensa que a palavra, ela vem só, olha aqui para mim, ó, para fazer carinho. Né? A palavra vem para quê? Só para fazer carinho. Não. Ah, pastor, que eu já estou lascado na vida. Eu quero que a palavra faça carinho. Né? Não. Tem vezes que a palavra vem para arrebentar mesmo. No sentido assim, de falar. Lembra que eu preguei para vocês esse dia? Não sei se você se recorda. A gente falou a respeito do bocado molhado. Você lembra? O Senhor falou, ó, tem um traidor aqui no meio. E o Judas ali, ó. Quietinho. Tipo assim, ninguém me encontrou, falou que tem um traidor, mas não citaram meu nome. Vai que de repente não me encontram. Senhor, quem é? É aquele que eu dei o bocado molhado. Molhou o pãozinho e falou aqui, ó, deu para o Judas. Ele aceitou o bocado molhado. Não se arrependeu, não falou, Senhor, o Senhor sabe que sou eu, né? Me perdoe. Não fez isso. Pegou o bocado e comeu. O Senhor virou para ele e falou o que para ele? O que você quer fazer? Faz depressa. Você quer aprontar? Eu sou Deus. Quero te ajudar. Eu sendo Deus. Você não quer ajuda? Então. Aí ele foi aprontar. Entendeu? Então a palavra, muitas vezes, ela dá uma bronquinha na gente. Então você vê que ele apareceu, no versículo 14, e diz aqui na parte B, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto e ressuscitado. 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Atenção agora.
Quem crer e for batizado, complete você. Aí, ó. É impossível explicar para você uma coisa. Se você puder olhar para mim aqui. É impossível a gente falar que a gente acredita nele se a gente não se batiza. Porque crer na palavra não é apenas crer no carinho. A palavra vem para dar bronca. Entendeu? Crer na palavra é crer completamente nas promessas que nos trazem bênçãos, mas também nas mensagens que, ó, está errado, não faça isso, entendeu? Então ele diz, quem crer e for batizado será salvo. É impossível. A pessoa que não cumpre batismo e outras coisas que o Senhor vai falando com ela, ela não crê de verdade. Ela às vezes tem bênçãos para contar porque o Pai é maravilhoso, né? O Pai não me abençoa porque eu mereço, o Pai me abençoa porque Ele é misericordioso, entendeu? Então, bênção não é sinônimo de salvação. Entendeu? É quando você olha para a sua vida e fala assim, poxa, eu tenho procurado ser um exemplo para Deus e para os homens aqui, para a minha família e tal. Aí você está realmente no caminho correto. Aí ele fala, mas quem não crer, será o quê? Condenado. Aí ele fala dos benefícios, né, de crer e se batizar. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha que bacana. Você vai expulsar o mal, as dores, problemas de diversas ordens, né? Falarão novas línguas. Você vai ser batizado, né, a língua dos anjos aí. Vai orar em línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, quer dizer, se prepararem alguma coisa para você ali ruim, você não vai cair. E meio de repente aconteça de prepararem uma armadilha para tentar te envergonhar, tá? Não adianta. É que nem o missionário falou um dia, né? O diabo prepara uma armadilha, um laço, o Senhor vai lá e coloca o pé e fala, puxa agora. Tá? Ele é conosco. Então, pegaram nas serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Você vai orar por você e pelas pessoas, elas serão abençoadas. Curadas no sentido não só do corpo, mas também curadas assim, por exemplo, financeiramente. Entendeu? Você vai curar um casamento, quando você orar, não, eu vou orar pelo seu casamento, daqui a pouco a pessoa chega e fala assim, ó, deu tudo certo. Entendeu? É cura para todos os setores. Tá? Mas aí, para fechar, eu queria ler para você o versículo 12 e 13, na NTLH, para a gente poder encerrar. O que ele diz aí, ó, no 12 e no 13? Na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Olha só o que diz aí, ó. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Ele se apresentou com outra aparência. Olha aqui para mim. Talvez nós tenhamos entrado aqui para viver um evangelho de milagres, de prosperidade, de saúde. Só que esse mês agora de agosto eu quero falar com você sobre compromisso. Tá? A palavra diz aí, ó. Ele se apresentou com uma outra aparência, é o mesmo evangelho, pessoal. Só que nesse mês eu não estou falando para você de dinheiro no seu bolso. Tá bom? Quem tem muito, tem pouco. Tá? Se você procurar cumprir o que a palavra tem te pedido, não vai faltar bênção na sua vida. Só que eu estou pregando para você nesse mês agora de agosto, é compromisso, meus queridos. Ele se apresentou com outra aparência. Você está entendendo? Se você parar para analisar, a mensagem deste mês, ela está bem diferente.
Tá? Tá bem diferente. Deus está falando para a gente que Ele quer que a gente ande em retidão. Então Ele apareceu, tá? Ele se apresentou com outra aparência, tá? Ali para os discípulos no campo. Versículo 13, para a gente poder encerrar, diz assim, ó: eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os dois disseram. Então, para a gente encerrar aqui a mensagem, eu quero falar para você o seguinte: o que eu estou pregando, você pode crer ou não. Aí é contigo, tá? Aí é com você. Você pode praticar ou não. Aí é com você. Mas o que eu estou entregando para você também é palavra de Deus. Tá? Então eles chegaram lá e disseram: nós vimos o Senhor. E eles não acreditaram. Tá? Eu não posso forçar você a se batizar. Eu não posso forçar você a congregar. Eu não posso forçar você a perdoar. Eu não posso forçar você a buscar a salvação. Tá? Eu estou aqui como representante de Deus para trazer para você uma palavra que às vezes ela tem uma aparência diferente ao mesmo evangelho. Mas não é aquela palavra de repente que a gente costuma ouvir, que promete milagres, promete bênçãos, não. Hoje, e durante esse mês de agosto, o Senhor tem falado conosco a respeito de compromisso. Tá? Se eu fizer, e você também, não vai faltar milagre. E é isso que eu tinha para você hoje. Amém, Jesus? Glória a Deus por isso. Tá bom? Guarda no seu coração esse entendimento. Tá? Semana que vem, então, nós continuamos. E aí, no dia 31, eu queria batizar o pessoal aqui na piscininha da igreja. Quem ainda não foi batizado, eu queria batizar você. Aí, no final, você procura a irmã Conceição, ela vai estar na saída lá com a pranchetinha. E aí você deixa o seu nome e o seu telefone de contato. Combinado? Amém, Jesus? Então tá bom. Pessoal do YouTube, Deus abençoe. Pessoal do TikTok, Deus abençoe. Fiquem com Jesus, tá? Em nome de Cristo.